Alô, Manos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, o empreendedorismo nos conecta, os bons negócios nos conectam aqui na 92, 984410010, esse é o telefone do Manos Radio Show, não só do Manos, né, da 92 como um todo, tá bom? Todos os programas da 92, tá bom? 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho, segue lá, @Mano Dal Ponte com E no final, @92 Rock Pop no Instagram e acessa o site da 92, 92rockpop.com.br. Tranquilaço? E hoje eu recebo um trio de peso, né? Que está carregando o piano, estão ajudando a carregar o piano da Expo Mais, que é uma loucura, hein? Loucura, Expo Mais, dia 23 e 24 de setembro na SIC, mais uma grande edição. E para apresentar isso tudo, ela que é diretora executiva da SIC, Julita Volpato. Ju, que prazer lhe receber, tudo bem? Ai, o prazer é nosso e a gratidão por nos ceder esse espaço tão nobre para estar aqui conversando sobre um evento tão grandioso quanto a Expo Mais. A gente tá junto, né? Eu já falo pra Deise, a Deise manda pra mim as coisas, eu digo, Deise, a gente já tá junto, eu nem sei o que é, da SIC, nós estamos juntos. Aliás, os veículos de comunicação têm sido muito parceiros da SIC, não só na Expo Mais, mas em todas as ações, mas especialmente na Expo Mais. É incrível a receptividade. Isso também nos dá a crença ou a certeza de que nós estamos no caminho certo, né? Com um evento da envergadura da Expo Mais em 2025. Bom demais. Ao seu lado, ela, publicitária, eu gosto, é da minha laia, a Dani Zabotti. Dani, prazer em receber, tudo bem? Prazer, mano, é sempre um prazer estar aqui contigo e com os teus ouvintes, ainda mais falando de Expo Mais aí, que é esse evento que está há 10 anos em Criciúma e região, né? Fazendo aí muita coisa acontecer. Bom demais. Com vocês, ele que é diretor de planejamento de Criciúma, tenho o prazer de receber Edson Silva. Edson, prazeraço, meu caro, como é que você tá? Mano, é um prazer estar com vocês e com essa turma aqui, Julita, é um prazer estar nesse programa e melhor nisso falar de Expo Mais, que é tão importante para nós. Bom, Edson, uma pergunta, o que a prefeitura, ela é co-criadora da Expo Mais esse ano? É algo até diferente, né? Exatamente, nós já estamos, acho que é o terceiro, né? É o terceiro ano que a Prefeitura de Criciúma, ela é co-criadora da Expo Mais, então ela participa do início de toda a criação junto com a equipe para trabalhar e ver essa situação que nós estamos vendo agora, que é a performance com equilíbrio. Então é participar do início. Então levar o poder público para lá dentro, Julito, foi fantástico, porque faz nós participar disso e é tão importante para nós. Bom, ô Jô, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Tem alguns ingressos ainda. Semana que vem já Expo Mais, tô vendo aqui, vamos lá, dia 23 e 24 de setembro, semana que vem. Tá muito perto, tá muito perto e assim, ainda temos alguns ingressos, claro, e entre no site expomais.com e lá você vai encontrar ingressos de todas as formas. Para associados da SIC tem desconto especial, para associados da CDL tem desconto especial, para associados de associações empresariais aqui da nossa região também temos descontos especiais, tá? Então só não vai quem não quiser. Isso mesmo. E assim, a Expo Mais, ela tem essa configuração de estar trazendo junto, até complementando a fala do Edson, todos os entes da sociedade, o setor público, o setor produtivo e a academia. Então isso faz a tríade, né, dos atores da nossa sociedade, e por isso a importância de cada um deles, academia, setor público e setor produtivo, estamos aqui. E a Expo Mais já consolidada por pesquisas, que é o maior evento em conteúdo de gestão que nós trazemos para a região de Criciúma. Desde o primeiro, você lembra de tudo desde o primeiro? Desde o primeiro tem alegria, né? Tem alegria que a gente estava aqui no primeiro, experimentando um desafio, porque eu gosto de falar assim que, por que nasceu a Expo Mais, né? A região norte do estado tem até hoje a Expo Gestão, um evento de envergadura, com palestrantes internacionais, inclusive. E se o norte pode, nós também podemos. E aí foi aí que nasceu a sementinha e foi daí que nasceu o movimento.
E o presidente da época, que era o César, ele nos deu um desafio. Quando a gente trouxe essa questão, ele deu um desafio. Vamos resgatar o DNA do associativismo e vamos fazer isso como cocriação. E assim aconteceu. A cocriação nasceu lá já no começo? Na primeira edição, como um desafio pra gente. Te confesso, assim, que a gente não sabia como vivenciar essas questões todas, né? Imagina uma programação como está aqui hoje, discutida numa plenária com 10 entidades. Ô Ju, mas eu lembro da primeira, assim, é que assim, a gente lembra de todas, mas eu lembro da primeira, dos desafios da primeira. Né? Que existiam medos, era algo muito grande. Claro, eu lembro muito disso. E daí a gente teve a alegria de abrir a primeira edição com Osiris Silva. Foi um show. Inclusive a gente pensava, o que esse senhorzinho vem trazer? Mas ele veio arrasando. Eu fui numa palestra do Osiris. Consolidou o conceito da Expo Mais e a presença do Osiris Silva na primeira. O Osiris, Ju, para você ver, ele mudou a minha vida numa palestra que eu fui dele em Curitiba. Sério? Ele, meu amigo Alex Michels, que hoje é vice-prefeito de Sara, né? Nós estávamos nessa palestra, inclusive a própria linha do Alex de política acabou se definindo com o Osiris. Olha só, olha como o mundo e a mesma impressão. Esse senhorzinho, quem é esse senhorzinho? Isso. Quando esse senhorzinho começou a contar a história dele, né, o que ele fez pro Brasil, é alucinante. É alucinante e humilha a gente de ter pensado assim, envergonha a gente de ter pensado esse senhorzinho, né? E assim, nós já tivemos grandes autoridades, né? Lembra de Marta Gabriel, lembramos de Dado Schneider, Leandro Carnal. Dado Schneider já veio até em 2 vezes. Numa das primeiras a gente trouxe o Gil Giardelli, que está voltando esse ano, agora, né? Romeu Buzarello também veio, deu show. Então, assim, nós tivemos muita gente boa que já passou por aqui, economistas, Luiz Arthur Nogueira, Samuel Pessoa, que são personalidades que têm projeção nacional e até internacional. Como é que vocês fazem, Dani, para escolher o time? Que são 12 palestrantes, né? Muitas figuras conhecidas aqui da nossa região, né? Alguns amigos que a gente respeita muito, mas eu acho sempre um desafio, né? Você sentar para dar, vamos fazer o casting. É um quebra-cabeça, né? Deixa eu só falar, então, da evolução da metodologia, Mani, que depois, num certo momento, para melhorar o desempenho, houve a contratação, então, da Daniele para fazer a curadoria de conteúdo, tá? Que então, aí... Deu uma tranquilizada. Entramos num outro momento de evolução, de profissionalização do processo, né? Não tem mais aquela discussão de plenária. Agora discutimos num petit comitê e leva para aprovação daí com os atores e os co-criadores. É mais fácil o processo para a SIC, para você não, né? A programação, ela pra SIC ficou mais fácil para alguém, né? Para alguns ficou mais fácil, para outros mais difícil. Não, mas assim, eu acho que a Expo Mais, ela nasceu com essa ideia, né, ela tem os eixos ali, né, de inovação, gestão, marketing, sinergia, e eu costumo dizer assim, que quando eu conheci a Expo Mais, eu acho que ela é inovadora desde o seu princípio, porque reunir tantas entidades para fazer um evento, ela tem essa cocriação e essa inovação no DNA do seu nascimento, né? E aí, claro, como a Julita falou, a gente foi evoluindo a forma de fazer, mas o desafio, ele acho que ficou cada vez maior, né? Porque o evento foi se consolidando e aí a responsabilidade dos nomes a serem trazidos ficou um pouco maior. Mas o processo, respondendo a tua pergunta um pouco mais diretamente, mano, ele continua sendo cocriado, né? O meu papel é de curadoria, é de quase orquestrar essas decisões, mas não é de decidir, né? E como que a gente define a programação? Todos os anos a gente define um tema norteador, porque isso ajuda a gente a construir. São 2 dias, são inúmeros palestrantes e a nossa preocupação sempre foi com que as pessoas tivessem conhecimento, mas que esse conhecimento elas conseguissem colocar em prática no dia seguinte. Então a gente sempre
definiu um tema norteador e foi buscando especialistas, profissionais, para falar sobre aquele tema de lentes diferentes. Então, na verdade, ela tem que modificar a vida de quem está lá, né? Exatamente. A pessoa tem que sair dizer assim, não, consigo aplicar isso amanhã na minha empresa de alguma maneira, né? Exatamente, porque senão não vale a pena também participar, né? E aí a construção, ela é uma soma, né? Também uma cocriação. Mas a gente, para definir o tema esse ano, performance com equilíbrio, que a gente definiu, a gente faz uma pesquisa no mundo, assim, o que está acontecendo, quais são os principais debates, o que a Europa está debatendo, o que profissionais dos outros países estão debatendo, o que é latente na necessidade das pessoas e dos profissionais. Começa por isso. Depois a gente ouve os co-criadores, ouve participantes de edições através de pesquisas, então a gente faz uma conversa e aí entende o que é, talvez assim, a dor do momento que a gente precisa dialogar. Tanto que a gente esteve na vanguarda em relação à inteligência artificial. Há 2 anos atrás, que foi um ano antes de ter a explosão aí da ChatGPT, né? A gente já debateu a inteligência artificial versus a inteligência emocional, que foi o ano que a gente trouxe o Karnal. Então a gente falou sobre isso e aí acreditamos o quê? As pessoas estavam mais preparadas para lidar com isso, né? O ano passado a gente falou do futuro do trabalho, porque é algo que está em diálogo, né? As pessoas estão buscando se relacionar com o trabalho de forma diferente. A gente tem uma modificação no comportamento. E esse ano a gente vem com performance com equilíbrio muito em ter talvez um trabalho de ressignificar essa ideia de performance, né? Hoje de manhã mesmo, né, a gente faz reunião com todos os palestrantes. Eu estava em reunião com Daniel Keller e a gente estava conversando sobre isso, que nos últimos anos, né, alguns até eventos e alguns movimentos colocaram a performance como algo de excesso, né? E a ideia da performance, ela já nasce do equilíbrio, que foi uma das coisas que a gente conversou com os co-criadores. O nosso tema, ele é um pouco redundante, porque performance com equilíbrio é redundante se a gente entender a ideia da performance. Parece que performance vem com excesso sempre, né? Parece. Alta performance. Quando você fala alta performance, parece o seguinte: alguém vai trabalhar 20 horas por dia, né? Isso, né? Porque foi colado nisso. Então, o evento desse ano, ele também vai trabalhar sobre lentes diferentes, experiências, especialistas diferentes, na ideia de ressignificar essa ideia de performance, porque a raiz da palavra performance requer equilíbrio, né? Não adianta tu tá lá num cargo e entregar resultado para a empresa, mas não tá bem de saúde ou não ter bem-estar. Então, a performance requer equilíbrio. Eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre aí diversas lentes e com diversos especialistas, 12 especialistas. 12 especialistas. Vamos falar um pouquinho deles. Ô Edson, qual é o papel do poder público nesse relacionamento? Até onde vai? Eu sempre digo que quando eu entrei na prefeitura em 2019, nós trabalhávamos junto com a SIC sobre o Centro de Inovação. E nós começamos, vamos dizer, uma performance ali. O trabalho em trazer o Centro de Inovação e como ia ser o Centro de Inovação, Julita. E ali começavam as discussões e a união entre essa tríplice que eu digo que é a prefeitura, o governo, a prefeitura, mais a academia e mais a associação. E começa nesse momento porque começa a acontecer várias coisas. Começa a fluir o trabalho tanto do empresário junto com o poder público, e essa aproximação para nós é muito importante. Falo por quê? Porque quando eu olho para o tema performance com equilíbrio, nós estamos aí já para uma reforma tributária que ela está vindo, está acontecendo, vai acontecer, não tem volta, e os municípios, eles precisam sim performar-se e mudar até o jeito de trabalho interno. Nós estamos agora numa desburocratização, por quê? Por causa de uma performance. Porque o que acontece? Se nós não fizer isso, aquele imposto que nós precisamos dele, nós não pode ter burocracia para chegar nele, tem que ser rápido. Porque agora vai ser um tipo de imposto que você... Vou dar um exemplo no meu planejamento urbano, que é o ISS, que vai se tornar um imposto. Nós temos que trabalhar rápido. Não pode demorar 6 meses, 9 meses, 1 ano para aprovar um projeto arquitetônico, porque é um retorno que tem que vir direto, que é o que nós falamos, retorno direto na veia, né? Mas agora, como performar? E quando a gente está ali no Expo Mais, eu falo isso como servidor público e também os outros servidores públicos, a transformação de mentalidade. Nós temos notado de um tempo para cá como o servidor público tem se transformado e eles têm cobrado de nós. Olha, quando vai ser a próxima Expo Mais? Eu quero estar lá.
eu preciso estar lá. Hoje eu fui fazer uma visita num local onde é só agricultura. Que teve uma audiência pública há pouco tempo atrás agora, semana passada, eu fui fazer visita com meus técnicos. E tu chega lá, tu veja que a agricultura está se performando. Por quê? Porque os filhos daquelas pessoas que antes ficava só com a enxada, hoje eu visitei lá, 3 filhos são engenheiro agrônomo. Então você começa a notar a transformação não só na indústria, mas a transformação na agricultura. Em todos os setores. E isso está acontecendo aqui, do nosso lado. E é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam dentro de um governo, dentro de uma prefeitura e não enxerga. E com a Expo Mais, isso se abre. Então nós temos um privilégio gigante de ser co-criador já há 3 anos, e tu vai lá, tu volta com outra mentalidade. Toda vez que vai lá, tu tem que pivotar novamente. Sim, dá uma repaginada, e tu pensa e vai. É isso que faz a Expo Mais e nos aproxima cada vez mais da importância que é participar da Expo Mais aqui de Criciúma e da SIC. Bom demais. Vamos falar um pouquinho dos 12 palestrantes? Quer começar? Claro. Dani, Não, vamos lá, Dani, vamos lá. Queria que você apresentasse, então. Vamos falar dos 12, então. No dia 23 de setembro, lembrando que a nossa programação sempre começa às 2 da tarde e termina às 8 da noite, né? Buscando o equilíbrio, a gente fala, né? Porque daí a pessoa resolve a vida de manhã, vai pra lá com calma e ainda chega cedo em casa pra conversar com a família. O empresário não tem desculpa, Não né? tem desculpa. Dá pra trabalhar e dá pra encaixar. Dá pra encaixar. E a gente vai começar com o José Salib Neto. O José Salib Neto, que é uma referência em gestão, né? No Brasil e eu diria fora do Brasil também. Ele vai trazer a palestra Liderança Disruptiva, falando um pouquinho sobre as habilidades e as competências que são necessárias aí, né, para liderar a gestão do amanhã. Que a gestão do amanhã é um dos livros dele best-seller, né? Então ele fala dessa temática muito voltada para a gestão. Na sequência a gente vai ter um Expo Ideas com a Cris Barata, que fala sobre o futuro do trabalho intergeracional. Muito na ideia de que hoje a gente tem diversas gerações trabalhando juntas, né? E aí tem desafios, a gente ouve muito relatos de desafios de diálogo entre essas gerações, mas a abordagem que a Cris vai trazer é da convergência e da potência que a gente tem. Apesar dos desafios, a convergência dessas gerações é uma potência, né? Porque imagina que uma pessoa 50 a mais que está dentro de uma empresa, ela tem uma experiência que a pessoa de 18 anos não tem, mas essa pessoa de 18 às vezes tem uma experiência tecnológica que aquele 50 a mais não tem, e o quanto essa troca é potente. Então ela vai trazer um pouco dessas ideias de como que a gente faz para melhorar o diálogo entre as gerações e fazer com que o desafio se transforme numa potência, né? Então, um pouquinho sobre essa temática. Na sequência, a gente tem a Daiane Nazário, que vai falar sobre gestão criativa para potencializar negócios. A gente sabe que a gestão dos negócios hoje também é um desafio, então ela vai falar um pouquinho sobre essa questão de trazer esse elemento de criatividade para a gestão, né? Muito no sentido de que a gente vive hoje problemas novos, né? Problemas que são diferentes a todo tempo, e aí a gente precisa aí do artifício da criatividade para solucionar esses problemas no dia a dia da gestão, né? E a gente conclui o primeiro dia com 2 palestras bem importantes. Uma delas é da Jaqueline Rezende, que vai falar sobre o dilema emocional do líder entre o direito de sentir e o dever de conduzir. E esse é um dilema que a gente tem ouvido muito das lideranças. Inclusive, tem pesquisas aí mostrando que muitas pessoas já não querem mais assumir cargos de liderança, mesmo ganhando mais, né? Tem ontem não, porque ontem foi domingo, eu já tô trocando, mas semana passada ainda eu encontrei uma pessoa que falou: eu fiz uma proposta para fulano para assumir um cargo de liderança, não quis, mesmo ganhar, mas falou, mesmo que eu ganhe muito bem, eu não quero. Então, assim, tem esse questionamento hoje, por que as pessoas não querem liderar? Porque é um desafio, né? E aí ela vai falar um pouquinho sobre esse dilema também. E a gente termina o primeiro dia com o Gil Jardelli, que é uma referência aí em tecnologia e inovação, que já veio na Expo Mais lá no início, né? E a gente traz ele de novo por ele ser essa referência. E aí ele vai falar um pouquinho de quando a inteligência artificial se encontra com a inteligência humana, que é um debate do agora, né? De que a gente vai ter cada vez mais inteligência artificial, mas e a inteligência humana? Como que a gente faz essa convergência? Como que a gente usa o melhor da inteligência artificial, mas desenvolve ainda mais a inteligência humana? Então,
Então, essa é a programação do primeiro dia. Vamos falar do segundo dia na volta, pode ser? Vamos falar da volta. Olha aqui, Expo Mais comigo hoje. Eu recebo 3 figuraças aqui para bater um papo. A Julita Volpato, diretora executiva da SIC, a Daniela Zabotti, curadora de conteúdo, de experiência da Expo Mais, e o Edson Dias, diretor de planejamento urbanístico de Criciúma, tá bom? Co-criador do projeto. É rapidinho, eu já volto aqui na 92. Alô, humanos, voltamos aqui na 92, Humanos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a Expo Mais nos conecta, eu recebo por um papo aqui sobre negócios, sobre visão, sobre mercado, sobre escolhas, a Volpato, ela que é diretora executiva da SIC, a Daniele Zabotti, curadora de conteúdo e experiência da Expo Mais, e o Edson Silva, diretor de planejamento urbanístico de Criciúma, onde a prefeitura é co-criadora do projeto. Dani, a gente tá falando das atrações. Paramos no primeiro dia. Vamos lá? Vamos pro segundo dia. Vamos pro segundo dia, então. Vamos lá. Ainda mais recheado de palestrantes. Então, o segundo dia, 24 de setembro, também começamos início da tarde às 14 horas, e a gente vai receber o Daniel Keller, que começa com essa palestra falando de, antes de tudo, as pessoas, né? Daniel Keller tem um livro falando sobre isso, e aí traz essa visão, né, de como que a gente equilibra, então, a gestão das empresas com a gestão das pessoas, e ele vai falar um pouquinho sobre isso. Na sequência, a gente tem a Daniela Zanata, que vai trazer a temática produtividade e saúde mental, como encontrar então o equilíbrio entre resultado e bem-estar, né, que é algo que as empresas têm hoje um desafio, né, os profissionais têm dialogado muito sobre isso, então ela vai trazer à luz de alguns dados como que a gente consegue esse equilíbrio. Esse ano a gente tem uma novidade na Expo Mais, que é o Espaço Conex, né? O Conex, que era um evento que acontecia todos os anos, realizado pelo Clube de Marketing, que faz parte da SIC. Esse ano o Conex não acontece e ele virou um espaço dentro da Expo Mais, né? O Clube de Marketing procurou a Expo Mais pra gente juntar forças, né? Na Expo Mais a gente tem o M de Marketing, então a gente tem esse eixo e tem uma conexão direta. Então o Espaço Conex desse ano traz uma palestra com o Mário Bressan, que é um doutor especialista em estudos de memória afetiva, e ele vai falar sobre o poder da memória afetiva como estratégia de venda e de conexão com os clientes. Eu tenho uma memória do professor Mário. O professor Mário esteve na minha banca de TCC. Aí ele, se eu não me engano, ele era assistente da Unisul, na época. Da coordenação, né? Na ele época, foi meu professor também. Não, ele não foi meu professor, ele estava só só na banca. Ele estava na banca de TCC. Foi uma feliz coincidência também. O Mário, ele foi meu orientador de TCC, do meu primeiro TCC. E a gente se encontrou agora de novo. E na época com assuntos que convergem com esse assunto que ele está falando. Então, alguns anos depois a gente se reencontra aí também. Acho que foi um feliz encontro. Depois a gente tem também um Expo Ideas com Felipe Domingues. Felipe Domingues é um comprador sênior do departamento de supply chain do Bob's. E o Felipe, ele vai falar sobre a sustentabilidade de ponta a ponta, né? Que é como que a gente conecta setores e gera valor nesse assunto sustentabilidade. Muito na ideia de que hoje a gente tem o ESG, né? As empresas buscam se posicionar dentro dessa agenda. E o Bob's, o Felipe, dentro do Bob's, ele tem uma experiência de que a sustentabilidade dentro do Bob's nasceu no setor de supply chain, que é uma coisa que às vezes não se vê, né? Entende-se que às vezes a sustentabilidade tem que vir ou de uma cadeira específica, né? Ali de uma área só de sustentabilidade, ou de um CEO, e aí nasce nesse setor Às vezes não é tão aplicável, né? A gente não vê na prática, né? Exatamente. Tudo tão bonito, mas você não vê o negócio acontecendo. E aí ele vai falar um pouquinho dessa prática do Bob's, que nasce na supply chain, e como isso pode ser despertado em alguns setores, né? Na sequência a gente vai ter também um momento SC Gás com o Otmar Miller, que vai falar um pouquinho sobre transição energética sustentável. Então a gente tem no segundo dia aí alguns debates que falam sobre sustentabilidade, que é um outro desafio de equilíbrio hoje que as corporações estão buscando. E o Miller também é de fácil trato, né? Mas é bom de conversar. Eu adoro conversar com o Miller, de verdade, eu gosto muito. Trabalhei com ele na Secrisa. Né? Trabalhei com ele na Secrisa faz tempo. Tem muito conhecimento. Faz tempo também.
A gente vai ter daí em seguida a palestra do Estevan Sartorelli, ele que vai falar sobre cultura com propósito. O Estevan é fundador da Dengo Chocolates, né? É um chocolate aí que é famoso no Brasil e ele tem lojas no Brasil todo e na Europa também. Inclusive a Dengo nasceu, ele e o sócio dele também trabalhavam na Natura, então ele vai contar um pouquinho... tem um pouquinho dessa experiência. Dessa experiência e dessa ideia de como uma empresa, já no caso dele, a empresa dele nasceu já nessa cultura de propósito, mas vai falar um pouquinho de como implementar a cultura com propósito nas empresas. E a gente fecha o segundo dia com uma neurocientista, que é a Carla Tiepo, referência no Brasil em neurociência, que vai trazer um pouquinho pra gente dessa fala sobre equilíbrio como virtude e aí o cérebro que aprende a performar, né? A gente tem a neurociência sempre tem traz pra gente essa inquietude que a gente tem de como o cérebro funciona, né? Tem pessoas que dizem que mesmo que a gente não queira, o nosso cérebro quer. Tem aí algumas falas, né? Então a Carla Tiepo, doutora em neurociência, vai trazer pra gente um pouquinho de como que o nosso cérebro aprende a performar e como como o equilíbrio a gente transforma numa virtude também. Então a gente encerra com essa palestra de sinergia no dia 24. Lembrando que todos os dias tem um coffee, né? Eu ia bem falar disso. Né? Porque estão 8 horas direto, das 2 às 8 o pessoal vai alucinar. Eu falei só das palestras, né? De todo o resto. A Dani falou dos conteúdos, mas assim, a gente prepara esse ambiente para, de fato, proporcionar um espaço de integração, de network, de alimentação, claro, mas assim, com um horário um pouco mais estendido, para que isso dê um resultado bacana nas relações profissionais e pessoais também. É ali que o negócio acontece, né? De verdade, você tá ali batendo papo. Uma troca, e de repente já temos relatos de alguém que fechou bons negócios ali, já temos relato de alguém que trocou até de trabalho por conhecer uma nova realidade, e então isso também é uma condição que a Expo Mais traz para quem participa. Então, é para quem quer se transformar. Ô Ju, você está falando de transformação. Eu lembro que durante 7 anos participei do Núcleo Jovem lá de Sara, né? Com os amigos, e de 7 diretores, 4 eram meus clientes. Quer dizer, só não faz negócio de verdade quem não quer num ambiente como esse, né? Com certeza. Porque o ambiente é propício, ele é feito para isso, né? Ele respira negócio. Respira negócio e assim, com todo o conforto, cafezinho, né? E temos vários, por exemplo, Sicredi, Saúde São José, que estão lá com seus estandes também, acolhendo todas as pessoas. Outras experiências que nós vamos ter, algumas a gente ainda está guardando aí para tem segredinhos, tem presente para quem for lá. Na verdade, assim que se transforma esses dias, né? Se transforma completamente, né? Com certeza, é o ponto máximo, né? De atenção, né? Eu acho que é assim que ela já tem hoje um conceito de bom atendimento, de bem-estar de quem frequenta a SIC. Mas para a Expo Mais isso é potencialidade e exponencializado, assim, para dar conta de que de fato o ambiente seja muito acolhedor e que as pessoas saiam de lá gostando muito do que participaram. Agora eu quero saber, vocês conseguem ver as palestras? Dá tempo, Edson? Você já consegue ver palestra quando vai ou não dá tempo? Tu sabe que quando eu vou, eu gosto de aproveitar. Eu sento lá e meio que desligo o telefone. Pra dar uma desligada mesmo. Pra dar uma desligada mesmo. Porque se ir na palestra ir lá na Expo Mais e não ver a palestra, e você fica marcando, tá? Porque tem coisas que acontecem lá que calcula. Eu vou dizer, na época que nós estávamos uma política nacional e veio um palestrante que ele fez um cálculo, ele colocou todo mundo no mesmo nível e todo mundo votando ali na hora, e isso chama atenção. Então nós vamos lá, nós desligamos de fora para se ligar ali, porque é importante você sentar e ver. E outra coisa mais que o network que acontece ali é surreal, é transformador. E aproveitando também, eu estava aqui agora falando, alguém me mandou uma mensagem, ó, eu entrei com você nesse início, que é o Claito. O Claito foi o diretor nosso da época e ele acabou de mandar uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, porque o que eu comentei, eu assumi na prefeitura e eu fui na SIC no outro dia. E a primeira pergunta que eu fiz dentro da sala da diretoria foi o seguinte, assim, ó, eu preciso conectar com todo esse pessoal.
Eu não tenho outro jeito. Mas foi o primeiro desafio que você ganhou? Primeiro desafio, na conexão. Hora você chegou já? Exatamente, conexão. E hoje, eu até anotei aqui, ó, nós temos no governo um comitê gestor, que esse comitê gestor surge tudo dali. Porque, ó, nós temos hoje junto conosco fazer gestão, Sil e Manfredo. Então, olha pra tu ver quem faz uma parte do comitê gestor. Aí a gente tu pergunta, mas pra que isso? Pra que isso? Porque surge dentro dessas conexões que a gente faz exatamente da Expo Mais. Porque tu se conecta com as pessoas que têm as dores e que podem nos ajudar. Exatamente. Porque o empresário, ele tá pra somar. Tantos outros planejamentos que eu fiz de 2019 pra cá, não tem um planejamento que não esteve envolvido a SIC de Criciúma. Não teve um. Posso falar realidade abertamente aqui sobre isso. Bom demais. Tu consegue ver a palestra, Julito, ou não? Poucas. Você não consegue ver, eu sei que você não consegue. Eu e a Dani. Vocês não conseguem. Eu gosto de avaliar todas. Então, assim, sentar jamais, porque na Expo Mais eu fico em pé, né, todo o tempo, mas sempre tentando ouvir, né? Então é resolvendo as coisas e ouvindo, pelo menos ouvindo eu consigo ouvir fragmentado. Dani, quem não faz evento não tem noção, né? Não tem. A gente só sossega a hora que acaba, né? E olha lá, só 3 dias depois. Não, a gente ainda fica assim, e a pesquisa, o que vai dar, o pessoal gostou, não gostou. E o ano que vem, o que a gente ouviu agora, como é que nós vamos tratar o ano que vem? Ô, Ju, mas quando você fala isso sobre pesquisa, né? A gente tira da mesa o achismo, né? A gente tira o preconceito de que eu gosto mais disso e gosto mais daquilo, né? Vocês estão falando de números, tá falando de relacionamento, assim que age assim. Exatamente. Né? São com números palpáveis, né? Analisando dados de verdade, entendendo a dor de verdade, né? E faz aquela pesquisa simultânea ali durante o evento, com nuvens de palavras e tal, e isso vão aparecendo, e por isso que a gente tem coragem de dizer que é o evento com maior conteúdo de gestão, tá? Criciúma está... Estamos bem, né? Estamos bem, vários eventos acontecendo, né? Mas com esse foco a gente já ouviu também, assim, a Expo Mais, ela traz um conteúdo mais amplo, que deixa a gente mais reflexivo, que dá insights, que a gente sai de lá querendo ser diferente. Ô, Ju, e qual palestrante, Dani, da história que deu mais trabalho? Precisa dizer o porquê que ele deu trabalho. não precisa dizer porquê, qual foi o trabalho, mas qual que incomodou mais, assim, puxa, mais complexo de trazer, vamos chamar assim, mais exigente. Mas eu acho que a gente teve sorte nesse sentido, tá, mano? Não, poxa, assim... a Julita tá rindo, acho que não foi, não. Não, mas assim, eu acho que trabalho, alguns tiveram algumas exigências, mas muito pouco, assim, né? Tem uma coisa que a gente tem nenhuma extravagância. Não, de jeito nenhum. Não, era isso que eu ia falar. E assim, eu acho que a gente tem uma equipe, acho que isso é importante falar, né? A Expo Mais, ela é feita por uma equipe assim, de muitas pessoas, são muitas mãos, co-criado do início ao fim. Então, assim, a realização dela também é assim. E todo mundo que está ali trabalhando, a gente tem uma parte da equipe da SIC, tem outras pessoas contratadas, tem uma equipe grande, está cuidando para que todo mundo tenha a melhor experiência. A gente trabalha para isso, né? Tanto o participante, então, eu vou lá assistir palestra, nosso objetivo é esse, que tenha a melhor experiência, mas que as pessoas envolvidas também, então os palestrantes também. Então a gente tem uma equipe cuidando da logística, outra cuidando do transporte, outra da alimentação, outra do hotel, e a gente inclusive, mano, tem recebido depois muitos feedbacks de palestrantes e dos assessores desses palestrantes, agradecendo muito a experiência do evento. Isso deixa a gente muito feliz, né? A SIC, os co-criadores, as equipes que trabalham, porque é um reconhecimento de um trabalho. Ainda mais que esses palestrantes, eles rodam o mundo, assim, né? O Brasil e o mundo. E a gente ouviu de muitos, assim, olha, eu fui em vários lugares do Brasil, mas aqui o cuidado foi em cada detalhe, porque a gente realmente trabalha para esse cuidado. Nunca esqueço, Arthur Igreja chegou todo nervoso, eu preciso testar, eu preciso fazer, onde é que estão os equipamentos? Quando ele entrou no auditório e que era só plugar o computador dele, ele disse, eu não acredito no que eu estou vendo no interior. No interior, assim, eu rodo o Brasil, mas eu não imagino que no interior tivesse uma estrutura como essa. E te dizer também assim, mano, que tem os exigentes, mas tu sabe que depois eles dão um retorno de que ficaram surpresos, inclusive com a hotelaria da cidade, surpresos com a qualidade dos restaurantes, surpresos com tudo isso, e eles dão esse retorno. Então, Criciúma
tem um status de cidade que acolhe esse tipo de evento, né? E muitos pedem pra gente voltar, porque a gente faz esse contato, né? A nossa equipe faz, e muitos falam, queremos voltar, gostamos da experiência, então eles pedem para voltar, né? Pode convidar de novo. É isso que a Julita falou, assim, há muitos, quando entram no auditório, se surpreendem com a infraestrutura, com a experiência, então acho que é importante a gente também entender. A gente está acostumado com essa qualidade, às vezes não se dá conta, né? É que é nosso, né? A gente tá sempre em contato, né? Para nós, meio que você... É o trivial, né? É o que você tem, né? Tá ali, tá pronto, é só chegar e plugar mesmo, né? E assim, claro, com todo cuidado. É um equipamento, então, mano, assim, o auditório da SIC é um equipamento que a gente tem muito zelo por ele, né? Tanto que você fez um evento lá agora, ele tem 13 anos e ele tá com carinha de novo. Não, né? gente, então, a gente não se incomoda com... Bom, você tá falando, a gente fez o evento agora, foi que por 3 semanas... A parte técnica é o que a gente não se incomoda. A gente não se preocupa com isso, tá? A parte técnica a gente já sabe que vai funcionar, a gente tem que se preocupar com o resto, né? Isso aí. Conteúdo, né? Cadeira confortável, tem tecnologia para transmissão. Tem ar gostoso, tá tudo certinho. Tudo certo, climatizado, conforto acústico. O que nós precisamos é ter bom conteúdo, né? Ô Ju, o que vai rodar fora da Expo Mais ali, no hall ali? O que tem ali? No hall hoje nós vamos ter Sicredi, Saúde São José, que são os apresentadores, né? E algumas cotas de experiência que a gente tem, então, patrocinadores que nós chamamos de experiência. Que é a Demicon, que vai entrar lá com stand, a Uniforuse, que vai entrar com stand. Quem mais? Dani, me ajuda. Claro. Assim, até lembrando, né? A Uniforuse tá parceira com a gente esse ano para um presente bem especial, que eu não vou contar muito, mas tem um presente bem especial. Que é parceira nossa do Tabelando. Uniforuse, e vai entregar ali no credenciamento um presente bem legal. Bem bacana. Tô imaginando que deve ser bom, mas eu não posso contar. Eu não quero estragar todas as surpresas, né? Eu tô vendo aqui, tem a Track Field Experience também, tem aqui. Isso, eu ia comentar. A Track Field Experience, a gente... não fica só no discurso, né, mano? A gente vai pra prática. Então, assim, performance com equilíbrio, a gente quis levar isso para as atitudes do próprio evento. Então, a Track Field Experience, a Track Field aqui de Criciúma é nossa parceira, né? Que ela é uma franqueada da Track Field. Nossa parceira nesse evento, para levar essa experiência de bem-estar. Então, nós teremos durante a programação 4 inserções, que vão ser minutos, em que ali são 10 minutos, em que a gente vai ter um profissional que vai falar um pouquinho, mas vai fazer uma experiência. E são 4 profissionais muito diferentes. Então a gente vai ter uma professora de Pilates que é especialista em Pilates, vai falar da importância dos alongamentos durante o trabalho, então ela vai ensinar esses alongamentos. A gente vai ter uma professora de performance yoga. Física. Sim. A gente vai ter uma professora de yoga que ela é especialista em yoga para chão de fábrica, então ela vai falar um pouquinho da importância da respiração durante o dia, durante as nossas atividades, o quanto isso contribui para o bem-estar. Nós teremos uma outra professora que é especialista em musculação e ela vai falar um pouquinho sobre como a musculação gera motivação e também vai ensinar alguns exercícios, né? Então, assim, todos esses profissionais vão estar no meio da nossa programação em momentos específicos para gerar essa experiência também de bem-estar durante as palestras, né? Bom demais. Ô Edson, eu quero saber o seguinte, a parceria está garantida para as próximas edições? Como é que é? Está tão garantida que é para sempre, né? Agora nunca mais acabou. Não tem como sair. A cocriação é eterna. Agora. Não tem como sair. E pegando um gancho que a Julita falou, porque quando nós volta tanto pela pesquisa que acontece lá, mas também nós damos feedback lá e a conversa, foi assim, achamos assim. E você fez uma pergunta, falou assim, o que os palestrantes fizeram? Eu fiquei guardando uma coisa aqui na minha cabeça. Qual foi, vai? Eu vou falar. Fala. Calma. É que eles nos mostram que nós estamos muitas vezes atrasados. Vou te falar uma. Veio um palestrante que ele falou assim, que ele não usava a apresentação. A apresentação, ele falou assim, isso aqui não precisa, porque nós temos que estar na frente. Quem usa isso aqui está atrasado. Eu voltei aquele dia pensando, meu Deus, eu fico preparando a apresentação para a diretoria, para a secretaria. Horas. Fico uma semana. E ele falou assim, se vir aqui
a pessoa tem que saber o que fala, não precisa de ter o PowerPoint. O PowerPoint que ele falava. Né? Aí eu saí e falei assim, esse me deu mais trabalho. Esse me deu trabalho porque ele fez eu parar de fazer PowerPoint e aprender a falar, aqui, convencer a pessoa sem ter a imagem. Sem ter o apoio. Né? Então, fazendo uma brincadeira, mas a realidade é essa, que eles dão trabalho pra nós depois, porque depois nós saímos pensando que nós precisamos aprender cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Bom demais, olha só, Judane, convida então o pessoal, vamos lá, formalmente, ainda tem ingressos, a pessoa vai adquirir aonde? Vai, Ju? expomais.com, temos lá todas as indicações de como adquirir o seu ingresso, pacotes especiais, ingressos para associados com preços especiais, associados da SIC, da CDL, e ingresso avulso, ingresso pacote, 3 para 3, 5 para 10 ingressos, tem toda forma. Não vai deixar de ir, ninguém vai deixar de ir. Né? Venda no cartão, se precisar, não tem razão para não fazer um negócio de comprar o ingresso. Liga pra SIC lá, vai resolver, né? Algum jeito vai dar, né? Algum jeito vai dar. Exatamente. Bom demais. Dani, já estão pensando na próxima edição ou não? Só no dia seguinte, dia 25. Não, mas você tá brincando, mas semana passada eu anotei 2 palestrantes num keepzinho ali do celular, eu anotei 2 palestrantes pro próximo ano já. Eu já sei que você não tá brincando, eu já sei como é que é, não dá, né? Mas essa tá cheia de experiência, tá? A gente falou que só algumas, eu queria reforçar isso. A gente citou algumas, mas tem outras, né? Senão a gente ia ficar mais uns 30 minutos Bom aqui, demais, porque a gente preparou muitas experiências para que as pessoas que estarão nesses 2 dias com a gente possam adquirir o conhecimento, levar para depois, mas que tenham momentos bons também de troca, que seja uma experiência incrível, né? Que a pessoa se sinta bem. Então, temos várias experiências. Esse ano a gente também, em parceria ali com a Up Tecnologia, está construindo uma experiência com inteligência artificial, legal. Que vai dar aí um upgrade também nessa experiência de networking, né? Que não posso contar em detalhes, porque daí as pessoas têm que ir lá ver, né? Tem que ir lá, tem que ir lá experimentar. Olha só, expomais.com, entra lá, garante seu ingresso, alguns ingressos disponíveis, 23 e 24 de setembro, na SIC de Criciúma, né? Quem de fora tá ouvindo a gente tem que situa bem, aqui em Criciúma, 23 e 24 de setembro, terça e quarta, abertura às 2 da tarde, é isso? 14 horas. O credenciamento abre à 1 da tarde, mas o evento começa às 14 horas. Lembrando que a SIC também tem estacionamento para quem vem de carro, então isso é uma comodidade. Vai se incomodar, né? Não vai se incomodar. Bom, Ju, sempre um prazer, obrigado. Obrigado pelo profissionalismo e pela humanidade. Você une os dois muito bem. Muito obrigada, obrigada pelo espaço. Reafirmo, né, o crédito que os veículos de comunicação dão para as matérias da SIC e esse espaço valioso que você está nos dando aqui para falar de Expomais, que é um evento que eu posso te dizer que nos emociona. Orgulha toda a cidade, né, Ju? Pela grandeza e pela relevância que ele traz. Bom, Dani, obrigado, sempre um prazer. Imagina, pra gente que é um prazer estar aqui falando de mais uma edição de Expomais e nos encontramos lá semana que vem. Com certeza, né? Edson, sempre um prazer, meu caro. Muito obrigado, não tem tamanho de empresa, todos podem ir para Expomais. Todos, né? Obrigado, Edson, obrigado, Edson Silva, diretor de planejamento urbanístico de Criciúma, a prefeitura é co-criadora da Expomais, Daniela Isabotti comigo, curadora de conteúdo e experiência da Expomais, e Julita Volpato, diretora executiva da SIC. Obrigado a SIC pela parceria, obrigado a você pela audiência e não esqueça de uma coisa, neste programa somos todos Expomais, somos todos a SIC. A música